galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então, Sidney, para de enrolação e vamos direto ao ponto. A nossa aula de hoje é sobre conjunções subordinativas. A gente já viu a aula de conjunções coordenativas e agora a gente vai continuar o nosso estudo nessa construção linguística. Então, a gente vai dominar a conjunção subordinativa. Quando a gente fala em conjunção subordinativa, você já sabe que são 10 no total. Na verdade, eu tenho uma conjunção integrante e 9 conjunções subordinativas adverbiais. Caramba, tem diferença, Sidney? Tem, meu companheiro. Vem aqui comigo, ó. Nós temos as conjunções subordinativas. Elas introduzem sempre orações subordinadas substantivas. Quem faz isso? A conjunção integrante. E as orações subordinadas adverbiais. Quem faz isso? A conjunção subordinativa adverbial. Olha aqui o exemplo comigo. Quando você chegar, estaremos em casa. Então, esse quando aqui é uma marca temporal, meu companheiro. Então, é a conjunção subordinativa adverbial temporal. Então, se é uma conjunção subordinativa adverbial temporal, aqui a gente tem uma oração subordinada adverbial temporal. E se eu tenho uma oração subordinada, é porque eu tenho também uma oração principal. E a parte estaremos em casa é a chamada oração principal. Agora, aqui, quero que chova amanhã. Observem que este que ele não é uma conjunção subordinativa adverbial, até mesmo porque não tem estruturas aqui que chamem logo a nossa atenção, como um elemento intensificador, que a gente viu na aula passada, e como aquela estrutura comparativa da expressão do que. Aqui você vai perceber que dá para eu pegar toda a oração que o que encabeça e substituir pela palavra isso, ó. Quero isso. Então, este que é uma conjunção integrante e encabeça uma oração subordinada substantiva. E o quero é uma oração principal. Detalhe, meu companheiro, aqui você tem uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Por quê? Porque está atrelado ao verbo da oração principal, que é o verbo querer. E quem quer nesse contexto quer alguma coisa. Então, um verbo transitivo direto que exige um objeto direto. Sidney, caramba, isso é muito difícil. Então, você vai sanar todas as suas dúvidas na aula de orações subordinadas, que a gente traça as diferenças, as pequenas nuances entre essas orações e trabalha também macetes, principalmente para a classificação sintática das orações subordinadas e mais especificamente ainda para as funções sintáticas da oração subordinada substantiva, que são várias, né? São 6. Então o aluno pira na hora que olha, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. É só a gente estudar com calma e atenção, ok? Mas vamos continuar a nossa pegada aí, meu companheiro. Então vamos lá, ó. Agora a gente vai definir, e eu já acabei meio que mostrando para vocês na questão anterior, como é que a gente identifica as orações subordinadas substantivas. A gente identifica através das conjunções integrantes que e se. E como é que a gente mata que o que, por exemplo, não vai ser um que consecutivo, não vai ser um que explicativo, não vai ser um que comparativo? Como é que a gente mata que esse se aqui não vai ser um se condicional? Porque simplesmente a gente vai conseguir pegar toda a oração em que tem aquele que encabeçando e toda oração que tem o se encabeçando e vai conseguir substituir pela palavra isso. Então eu consigo ou não consigo dizer ela quer isso? Eu consigo. Então se eu consigo trocar toda a oração pela palavra isso, significa que este que é uma conjunção integrante e significa que esta oração é subordinada substantiva. Agora aqui, ó, perguntei se todos estavam bem. Dá ou não dá para eu dizer, perguntei isso. Então, se eu consigo pegar toda a oração e substituir pela palavra isso, eu mato que o se aqui não é uma conjunção subordinativa adverbial condicional. Na verdade, esse se aqui, ele é uma conjunção integrante e encabeça uma oração subordinada substantiva. Ou seja, é muito tranquilo.
Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Consigo pegar aquele que e aquele se e substituir toda a oração, mas é toda a oração em que eles estão, meu companheiro, pode ter certeza que o que e o se, nestes casos, serão uma conjunção integrante, ok? Agora, vamos começar a brincar com as conjunções subordinativas adverbiais, que são aquelas que encabeçam as orações subordinadas adverbiais. E mais uma vez a gente percebe, como eu disse na aula anterior, que basta apenas dominar as conjunções. Basta gravar, basta fazer aquele quadrinho que eu pedi a vocês desde a primeira aula, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui as conjunções subordinativas adverbiais e os seus valores semânticos. Então a gente vai analisar e vai perceber através da estrutura. Olha só a primeira frase. Eu tenho aqui: quando abri a porta, o barulho acabou. E aí vocês vão reparar que a gente começa a estrutura com a palavra quando, que me remete a um valor semântico temporal. Então, se faz eu pensar em tempo, é porque eu tenho uma conjunção subordinativa adverbial temporal. Então, aqui, toda esta oração é uma oração temporal. E, obviamente, o barulho acabou é a nossa oração principal. Então, primeira conjunção subordinativa adverbial que a gente está estudando é a conjunção temporal, que é aquela, notoriamente, que indica tempo. Agora, olha aqui, ainda que faça dieta, não emagreço. Meu companheiro, você já estudou isso aqui comigo, lá na aula de classes gramaticais. A gente volta e dá uma explicada de novo, para que você possa entender as malícias do processo. Você estudou comigo que existe um valor semântico chamado oposição. E dentro desse valor da oposição, eu tenho uma conjunção que a gente já estudou na aula passada, que é a adversativa, e eu tenho uma conjunção subordinativa adverbial, que é a que a gente vai olhar agora, que é concessiva. E ambas indicam o quê? Oposição. Ambas indicam um contraste. Ambas fazem a mesma coisa no teor semântico. Agora, qual é a diferença entre elas, já que elas servem para indicar oposição? A diferença é que a adversativa serve para enfatizar e a concessiva serve para minimizar. Meu companheiro, você tem de visualizar isso daqui quantas vezes você puder, porque você não pode esquecer, são as principais conjunções nas provas, porque elas são a base da argumentação. É com isso aqui que a gente manipula o povo, que a gente manipula a mídia, que a gente manipula o outro. Então, se serve para enfatizar, serve para deixar o argumento forte. Se serve para minimizar, serve para deixar o argumento fraco. Eu não sei quais foram, não lembro, né? Dou tantas aulas aí, todos os dias, eu não lembro quais foram os exemplos que eu utilizei com vocês, mas vamos aqui trabalhar agorinha, rapidinho, para a gente poder perceber a importância desses processos. Então vamos lá, eu coloco assim: choveu, mas fui à praia. E fui à praia, mas choveu. Eu agora estou trabalhando a conjunção adversativa, que é aquela que indica a oposição. Ela serve para quê? Ela serve para enfatizar. Então, onde eu coloco a conjunção adversativa mais, eu enfatizo. Eu deixo o argumento forte. Consequentemente, eu faço o que com o outro lado? Eu minimizo. Então, na frase 1, por exemplo, quando eu digo choveu, mas fui à praia, não importou a chuva, importou a ida à praia. Então, isso significa que eu sou uma pessoa, por exemplo, feliz. A chuva não estragou meu passeio. Agora, quando eu digo fui à praia, mas choveu, o que ficou aqui evidenciado foi a chuva e acabou minimizando a ida à praia. Então, agora eu estou diante de uma pessoa triste.
A chuva estragou o passeio dessa pessoa. E aí, ó, vamos pensar na relação de compreensão e interpretação. Em relação à compreensão, as duas frases são iguais. Choveu e teve ido à praia. Agora, e em relação à interpretação? É diferente. A gente já sabe que na primeira, a gente está diante de uma pessoa feliz. E na segunda, diante de uma pessoa triste. Aí, Sidney, tem como eu manter o mesmo valor de oposição trabalhando em cima dessas construções com a conjunção concessiva? Claro que tem. Por exemplo, pega a primeira frase. Choveu, mas foi à praia. O que ficou evidenciado? Ficou evidenciado aí da praia. Então, a chuva ficou o quê? Minimizada. Se eu quiser manter o mesmo sentido, a mesma interpretação que está na frase 1, mas agora não utilizando uma conjunção adversativa e sim utilizando uma conjunção concessiva, em que parte eu vou ter de colocar a conjunção concessiva? Na parte da chuva. Então eu vou colocar assim, ó. Embora tenha chovido, fui à praia. Então, agora, o que a gente fez? A gente colocou uma conjunção concessiva que minimiza o argumento e, consequentemente, o outro lado fica o quê? Enfatizado. Então, não importa que tenha chovido, importa que eu fui à praia. E aí eu criei uma terceira frase que é igual à primeira frase, mesmo tendo utilizado conjunções diferentes. Isso aqui é uma questão clássica de reescrituras de frases. Porque é o seguinte, na frase 2, eu usei a mesma conjunção adversativa que eu usei na frase 1, mas os sentidos foram diferentes, porque a interpretação foi diferente. Agora, na frase 3, eu troquei de conjunção, é uma conjunção que minimiza, mas aí como eu reescrevi de forma a adaptar da mesma forma que a frase 1, eu mantive o sentido. Então, caramba, valeu a pena, não valeu a pena? Então é isso daí, meu companheiro. Agora, vamos voltar aqui. Na hora que a gente coloca ainda que faça dieta, não emagreço, este ainda que é uma conjunção concessiva. E como é que eu percebo? Eu já gravei as conjunções, mas mesmo que não tivesse gravado, olha só, o que importou? O fato de ter feito dieta ou o fato de não ter emagrecido? O fato de não ter emagrecido. Então a questão da dieta ficou minimizada e o fato de não ter emagrecido ficou enfatizado. Então se eu minimizei utilizando a estrutura ainda que, significa que eu utilizei uma estrutura concessiva. Então eu utilizei uma temporal na primeira e utilizei uma concessiva nessa segunda. Então já vimos duas conjunções, faltam 7 valores semânticos. Então vamos lá. Temporal indica tempo, concessiva indica concessão, indica oposição. E aí vamos entender melhor essa concessão. Ela é uma das melhores armas de manipulação. É um falso CD. Você está conversando comigo. Aí a gente está conversando, por exemplo, sobre a questão da pena de morte. Aí você diz que tem de ter pena de morte aqui no Brasil para poder acabar com os crimes. Aí eu faço parecer que estou te dando razão, mas na verdade eu vou minimizar o seu argumento, eu vou deixar o seu argumento fraco para poder enfatizar o meu. Aí eu digo, embora a pena de morte possa diminuir os casos de criminalidade nos Estados Unidos, não diminuiu. Então, eu mostro que se lá não está diminuindo, aqui, meu irmão, vai diminuir. Por quê? Então, eu minimizei o seu argumento para poder enfatizar um outro argumento. É uma das maiores armas de manipulação, uma das maiores armas de argumentação. Continua aqui a pegada comigo. Bebi tanto que passei mal. E aí você vai reparar que apareceu o quê? Mas não é o quê de conjunção integrante, até mesmo porque a gente estudou isso daqui na parte de correlação, quando a gente teve a nossa aula de conjunção coordenativa. Apesar de termos estudado isso lá na aula de conjunção coordenativa, eu tenho que voltar para cá, para a conjunção subordinativa adverbial, porque este que, quando está atrelado a um intensificador, como a gente viu, tanto, tal, tão e tamanho, este que vai ser uma conjunção consecutiva e que notoriamente as bancas vão trabalhar a relação de causa e consequência.
E aí, para frisar mais uma vez, o que é causa é a origem de um processo. O que é consequência é o que decorre diante daquilo. Onde é que está a causa? Do lado do intensificador. E a consequência? Sempre do lado do quê? Então, quando eu digo, bebi tanto que passei mal, qual é a causa? É o fato de ter bebido muito. E a consequência? Ora, você passou mal. Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. Então, a conjunção consecutiva, ela simplesmente indica o valor semântico de consequência. Letra D. Está tossindo porque não se cuidou. Opa! A gente viu. Este porquê ou é causal ou é explicativo normalmente. Mas para ser explicativo, tem de ter um modo imperativo. Não foi o caso aqui. Aqui, então, tem uma relação, mais uma vez, de causa e consequência. Só que agora, a causa estará do lado do porquê. Quando eu digo, porquê não está tossindo porque não se cuidou, o fato de não ter se cuidado é a consequência de estar o quê? Tossindo. Então, aquele porquê ali é um porquê causal. A conjunção causal, obviamente, indica a causa. Continuando a nossa brincadeira aqui. Se precisar, telefone-me. E aí você vai reparar que este se não tem como ser uma conjunção integrante. Até mesmo porque não dá para eu colocar assim, ó, isso, telefone-me. A não ser que seja um processo de conversa, a gente está ali num diálogo, aí alguém fala alguma coisa, é para eu te telefonar? Isso, telefone-me. Mas não é o caso. Aqui, a gente não tem como criar essa construção. Não tem como eu fazer isso, ó, telefone-me isso. Caramba, não vai fazer o menor sentido. E você vai reparar que aqui tem uma situação de condição. O que é a situação de condição? Eu crio uma condição para a realização de alguma coisa. Então, olha só, se precisar, telefone-me, mas é só se precisar. Se não precisar, meu companheiro, não me telefona, né? Então, aqui eu crio uma relação de condição. É uma conjunção condicional, ok? Vamos para a próxima. Estudamos a fim de que fôssemos aprovados. E aí você vai reparar que apareceu essa estrutura aqui, ó, a fim de que. Então, quando você tem, e você já estudou isso na aula de ortografia, essa estrutura com a fim de separado, meu companheiro, ele obviamente indica finalidade, porque o camarada aqui estudou com um intuito, com a finalidade, com um objetivo. Tanto é que este a fim de separado dá para trocar pela estrutura para. E aí vai ficar o para quê. Vamos lá, estudamos para que fôssemos aprovados. Então aqui eu tenho uma conjunção final, que indica finalidade. Tranquilo? Então vamos lá. Próximo aqui. Fiz tudo como você mandou. Meu companheiro, este como, ele pode ter diversas classificações. Aqui na G e na H, vocês vão perceber duas, mas eu ainda vou mostrar mais uma para vocês. Vamos lá, ó. Fiz tudo como você mandou e sou forte como um touro. Eu tenho o como da G e o como da H. Normalmente, quando eles estão assim no meio da estrutura, eles são ou comparativos ou conformativos. Quando ele será comparativo? Quando eu puder pensar na estrutura igual. Então, eu estou comparando realmente, é igual aquilo dali. Agora, quando é que vai ser conformativo? Quando eu não puder pensar na estrutura igual. Então, vai ser uma questão de conformidade, vai ser uma questão de... Vai ser uma questão de conformidade. Pronto, acabou. Então, olha só. Fiz tudo como você mandou. Então, não dá para eu pensar na questão da igualdade aqui. Eu não estou fazendo igual o outro fez. Eu estou fazendo como o outro mandou. Ou seja, segundo o outro, como o outro me orientou, conforme o outro me orientou. Então, aqui é uma conjunção conformativa, que indica conformidade. E na próxima, sou forte como um touro, então eu estou me igualando ao touro. Então aqui dá para pensar na concepção de igualdade. Então a H aqui é a conjunção comparativa, que é aquela que indica a comparação. Mas vamos ver todas as nuances desse como aqui. Acompanha comigo, ó. O como,
ele pode ser causal, ele pode ser comparativo, como a gente acabou de ver, e assim como a gente também acabou de ver, ele pode ser conformativo. Quando ele vai ser causal? Quando ele estiver no início da estrutura. Então eu coloco assim, ó, como choveu, não fui à praia. Então aqui tem uma relação de causa e consequência. A causa é a chuva e a consequência, eu não ir à praia. E como eu disse a vocês, se tiver no meio da estrutura, ou é comparativo ou é conformativo. Então eu digo assim, ó, Pelé é mais bonito. Não, agora é o como, né? Pelé joga como Sidney Martins. Então isso significa que o Pelé joga muito futebol, porque ele joga como eu, que jogo demais. Então vamos lá, ó. Quando eu digo Pelé joga como Sidney Martins, eu posso pensar na questão da igualdade. Eu estou comparando um ao outro. Então é um como, obviamente, comparativo. Mas se eu falar assim, ó, Pelé joga como Zagallo o orientou. Então, o Pelé não joga como o Zagallo, igual o Zagallo. Ele joga conforme o Zagallo orientou, segundo o Zagallo orientou. Então, este como aqui, como não dá para pensar na questão da igualdade, eu vou dizer que ele é um como conformativo. Tranquilo? Beleza? Então, não é nenhum bicho de 7 cabeças não, tá? Então, vamos lá, vamos voltar aqui. A próxima agora é o seguinte. Então, essa daqui foi a final, que indica a finalidade. Essas daqui a gente já matou, né? Vamos para a próxima aí, ó. Então, só falta mais uma, que você já deve estar desconfiando, que é a proporcional. E realmente é, ó. À medida que cresço, engordo. Então, é a questão da proporção. Vou crescendo e vou engordando. Vou crescendo e vou ganhando peso. Então, aqui, esta estrutura, à medida que, é uma estrutura proporcional, que é aquela que indica proporcionalidade, que a gente vai percebendo, é um processo gradativo. Agora, não constam na NGB, ou seja, na norma gramatical brasileira, as conjunções locativas, que são aquelas que indicam lugar, e as modais, que são aquelas que indicam modo. Então, aqui, ó, não pode haver honra onde tudo é corrupção. Então, aqui a gente tem uma conjunção locativa, que é aquela que indica lugar. E quando eu falo do modo, eu coloco assim, ó, dançava sem que seus pés tocassem o chão. Ou seja, era um modo como ela dançava. É comum as provas cobrarem isso? Não. Na verdade, as provas são bem tradicionalistas. É muito comum elas cobrarem as 5 coordenativas e as 9 subordinativas adverbiais. Mas pode ser que aconteça até de aparecer. Mas não é um hábito das bancas cobrarem essas duas concepções. É um hábito nosso, na escrita do dia a dia. Ok? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos traçar uma observação aqui importante, galera. A gente sabe que quando a gente fala de oração subordinada, a gente tem a oração subordinada desenvolvida e tem também a oração subordinada reduzida. Quando a gente fala em oração subordinada desenvolvida, é aquela que nós teremos a conjunção e o verbo conjugado. Então você vai ver o verbo flexionado ali. Mas quando a gente fala em oração reduzida, a gente vai ter, na verdade, a estrutura verbal em uma das formas nominais do verbo, que são o quê? Aqui eu não coloquei, né, mas eu te digo, é o gerúndio, o particípio e o infinitivo. O gerúndio com aquela terminação NDO, o particípio com aquela terminação em AD e IDO, e o infinitivo com aquela terminação em R, né? AR, ER, IR, OR. Tranquilo? Então vamos lá. Quando a gente coloca aqui, mesmo estudando, não entendi quase nada, observe que a gente tem aqui uma terminação em NDO.
Então eu tenho uma estrutura em que o verbo não foi flexionado, o verbo não foi conjugado, está numa estrutura nominal. Então eu mato que eu tenho uma oração subordinada reduzida. Aqui no caso, quando a gente coloca mesmo estudando, não entendi quase nada, dá ou não dá para perceber a relação de oposição? E dá ou não dá para eu perceber que aqui eu minimizei e que aqui eu enfatizei? Então esta estrutura aqui é uma oração subordinada adverbial concessiva reduzida de gerúndio. O nome é assustador, é ou não é verdade? Mas eu tenho de dar nome aos bois. Então vamos lá, olha a próxima. Ao abrir a porta, vi o barulho. Reparem que o verbo aqui também não está flexionado, ele está em sua forma infinitiva, com a terminação IR. Então aqui, mais uma vez, eu tenho uma oração reduzida. E quando eu digo, ao abrir a porta, vi o acidente, no momento em que abri a porta, assim que abri a porta, quando abri a porta, eu vi o acidente. Então aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal reduzida. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar o nosso super projeto pedagógico para o concurso do Banco da Amazônia, BASA 2018. Nós do LAC Concursos, nós elaboramos um curso online top de linha, você pode ter certeza absoluta com esse nível de aula que você acabou de assistir. Essa videoaula é uma aula de divulgação do nosso curso do BASA. Nós temos aí muito mais videoaula, isso aí é apenas aí 30%, 40% aí, que 40%, 30% dessa videoaula da videoaula completa. E temos outras videoaulas que não estão disponíveis também no YouTube a título de demonstração. Nosso curso não é apenas videoaula, nosso curso nós temos projeto pedagógico, nós temos guia de estudos, nós temos o personal coach, que é o estudo em regime de metas, ou seja, personal significa pessoal e coach significa treinador. Aqui você tem um treinador pessoal de concursos, inclusive o seguinte, o personal coach, na minha avaliação, é o ponto aí de diferenciação, o ponto de competitividade para os nossos alunos. O aluno que cumpre as suas metas de estudos do LAC Concurso pode ter certeza que vai ficar competitivo. Professor, quanto custa tudo isso? Você não vai nem acreditar. Nosso curso para o cargo de técnico bancário BASA 2018, ponto a ponto do edital, apenas 10 parcelas de R$30, você vai se preparar e vai ficar super competitivo. Bacana? Então dê uma chance, acesse nosso site, faça a sua matrícula, nós temos a cláusula de garantia, durante 5 dias você pode assistir todas as aulas, baixar todos os materiais didáticos, sem custo nenhum. Tá certo? Custo nenhum. Não gostou, pede para sair, manda um e-mail para o nosso atendimento que nós iremos devolver os dinheiros da sua matrícula. Mas, olha só, papo reto, até o presente momento eu não recebi um cancelamento de matrícula. Você sabe por quê? Porque o produto é bom. Você pode ter certeza. Bacana? Um forte abraço, fique com Deus. Eu espero vocês aqui no LAC. Fui! Clique LAC.